Muito bem-vindos a mais um Momento Economês com MDR. Nesse vídeo nós falamos sobre temas complexos da economia de forma simples e rápida para você poder planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje nós vamos falar sobre a maldição dos juros altos no Brasil. Então, turma, nós vamos rever aqui um vídeo que foi gravado mais no começo do ano, onde eu estava mostrando o gráfico e indicando que os juros deveriam continuar subindo aí ao longo do ano, né? E agora o tema ficou aí mais quente, né? Porque nós temos declarações, tanto do Campos Neto quanto do Galípolo, de que os juros vão subir e também existem projeções, ontem mesmo postei lá no meu Instagram, uma projeção do Itaú indicando que a Selic vai fechar o ano de 2024 a 12%. E por incrível que pareça, é o que os gráficos estão mostrando. Então, eu achei pertinente a gente trazer esse Momento Economês de volta aqui, mostrando como é que estava a situação lá no começo do ano e atualizando o como é que está agora. E lá atrás, os gráficos estavam indicando que a direção era exatamente onde nós estamos indo, então se os gráficos continuam indicando isso, provavelmente o Itaú está certo e o que o Galípolo e o Campos Neto estão falando faz sentido, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente e conhecer o método 10x, acessar a sala ao vivo e a carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo. E aí, turma, o que eu quero falar aqui? Os gráficos eles mostram o que simplesmente o mercado precifica, tá? Não é uma questão de torcida ou o que a gente acha sobre o governo, sobre o Haddad, as declarações, esse negócio aí do déficit fiscal e tal. Opinião é opinião. Agora o que a gente opera aqui é gráfico. Então, o que nós mostramos para vocês é puramente gráfico. Aí você tira suas conclusões e opera do jeito que você quiser. Nós aqui no Método DX operamos só o gráfico. Nós damos uma contextualizada e uma explicação, mas o que importa é o gráfico, né? Então, quando a gente vê aqui nesses gráficos, olha, nós mostramos aquele DI futuro, né, que é o mix, né, desses DIs aqui, né? Agora, eu vou mostrar aqui como é que está difícil financiar a dívida, porque a gente vê como é que está a curva de juros, né? Então, olha, quando nós mostramos aqui esse DI do vencimento em 2025, nós vemos que ele está aqui com uma taxa de 10,35. Então, olha, nós estamos em 2024, vencimento de 2025 a 10,35, não dá para o Banco Central baixar muito a taxa de juros, né? Então, por isso que, inclusive, o pessoal mete a boca no Campos Neto, né? Mas esse negócio dos juros de um dígito, pode ser que o gato subiu no telhado e não aconteça, tá? Porque não adianta você querer forçar na marra a queda da taxa Selic se o mercado está precificando os juros acima de 10%, né? Então, o 25 é um período muito curto, né? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, em termos de gráficos, e vocês vão ver como isso daqui se concretiza ao longo dos títulos mais longos, né? Olha, nós temos aqui essa região, e aí nós temos aqui temos este fundo, e aqui nós temos uma dificuldade de passar para baixo dos 10, né? Então, quando eu olho essa configuração aqui, tecnicamente, esse negócio aqui é mais para cima do que para baixo, né? Então, no 25 não fica tão acentuado, mas eu vou mostrar para vocês os próximos gráficos e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, aqui, olha, o 27. No 27, esse arredondamento aqui, ele já fica mais evidente, né? E o 27 está sendo negociado a 10,80, né? Então, você vê aqui, olha, ele já fica mais perto aqui desse rompimento, né? Então, quanto mais vai ficando longo os juros, é o normal da curva. Nós não estamos com a curva invertida no Brasil. Por quê? Quanto mais longo o tempo, mais caro se cobra pelo título, né? Então, esse daqui é o 2029. E aí, no 2029, veja como esse negócio aqui, esse arredondamento aqui, né? Nós já estamos pagando aqui 11,22, ele já veio testar aqui também, né? E veja como isso daqui está muito mais alto do que os outros, né?
Então, acima de 11%. E para finalizar, vamos olhar aqui o 33, que já está pagando aqui 11,43. E você vê aqui, nós nesse 33 nós já podemos fazer um canal de alta aqui, né? Então, assim, não é muito legal esse negócio aqui, tá bom? Então, não quero jogar água no chope, mas eu já mostrei várias vezes que o histórico dos juros do Brasil, raramente ele fica abaixo de 10%, e o mercado está falando que é isso daí, né? Aí você fala, mas olha, o Brasil é o maior juros real do mundo, não sei o quê. Cara, isso daí não é porque o Brasil quer ou porque o Campos Neto quer, essa balela aí. O Brasil tem o maior juros real do mundo por causa das cagadas que o governo faz, por causa do nível de endividamento de um país emergente que é completamente absurdo e a tendência da dívida que é de aumento. Então, assim, o problema é que o Brasil tem uma dificuldade de financiar a sua dívida de tão alta que ela é. E aí os juros acaba ficando o maior juros real do mundo, né? Apesar de que ninguém confia muito nos dados aí do IBGE com relação à inflação, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós precisamos pagar um juros muito alto por causa da incerteza, por causa da volatilidade do câmbio, porque o governo interfere na economia, interfere nas estatais, blá 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 blá. O resultado disso tudo se reflete aí nesse maior juros reais do mundo. Então, assim, não adianta querer colocar a culpa em alguém que não seja o próprio governo que não administra bem as suas contas, tá bom? Então, para finalizar aqui, o de 33 está pagando 11,5 de juros, e o que eu queria mostrar para vocês é a piora na curva de juros, né? Então, olha, essa curva de juros é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Você vê aqui o prazo, tá vendo? De 2024 até 2039, tá? Então, e aqui é o percentual de juros que se paga, né? Então, o que acontece? Quando você tem num período que era, por exemplo, aqui, olha, em março, né? Em março você tinha essa curva que era essa roxinha aqui, né? Então a curva estava assim, né? Os juros do overnight estava pagando aqui quase 11%, né? Que é a Selic, é esse juros aqui, o mais próximo aqui, né? E aí ele vem descendo aqui, olha só, o 24 estava pagando aqui quase 10, né? O 25 já estava aqui um pouquinho abaixo de 10, chegou nesse ponto, e aí depois, conforme vai aumentando o prazo, você vai subindo e você tem uma curva, e a curva longa tende a ficar mais ou menos flat aqui nos 11. Isso daqui, há um mês atrás, nós tínhamos essa curva. E agora, o que nós temos é isso daqui, olha, a Selic até baixou um pouquinho aqui, né? E aí o de 24 está sendo negociado aqui nessa faixa um pouquinho acima de 10%, e aí já fez o fundo aqui, olha, esse fundo que estava aqui abaixo dos 10, o mercado está precificando aqui que esse fundo já virou para cima, e olha só como é que está a curva longa, né, que estava precificada aqui perto de 11, agora está perto de 12, que foi o que eu mostrei lá, aqueles gráficos DIs, né. Então esse é o tamanho do estrago de quando você simplesmente fala, olha, agora nós vamos ter um arcabouço fiscal que não tem mais teto de gastos, é um arcabouço onde você pode ir gastando mais, blá blá blá, tudo bem, vamos ver o que acontece. Aí depois você chega do arcabouço e fala assim, olha, aquilo que eu tinha prometido, que eu ia fazer o déficit zero, não vai ser déficit zero. Estouramos aí 250 bilhões, 300, sei lá quanto. Aí depois fala assim, mas olha, no ano que vem eu vou fazer superávit, tá bom? Aí depois chega no começo do ano, aí fala assim, olha, putz, não vai rolar superávit, viu? Vai rolar déficit e superávit, meu, só no último ano do governo, lá em 2028. Aí o mercado precifica essa curva de juros, tá? Então assim, não é falar mal, não é querer, não tem mágica, tá? É simplesmente oferta e demanda. Se você tem um produto que é ruim, então assim, isso daqui é mais ou menos assim, você tinha um carro para vender, e aí você anuncia ele lá por 10 mil reais.
Aí tá lá no anúncio, as fotos bonitinhas. Só que aí você, vai tirar o carro da garagem e você raspa a lateral dele, vai ter que pintar a lateral toda. Aí o cara vem ver o carro e aí ele fala assim, desculpa, eu não pago mais 10 mil, vou pagar 9, 8.500, porque eu vou ter que arrumar essa lateral. É mais ou menos isso, raspar a lateral dos juros aqui e o pessoal tá cobrando mais juros para emprestar esse dinheiro, tá bom? Então, turma, agora que nós revimos aquele vídeo, né, vamos ver como é que está a situação dos juros. E vamos começar aqui pelos DIs de 2026, que equivale aos juros de 2 anos. Né? Nós estamos em 2024 e os juros de 2 anos é o que o Banco Central normalmente persegue. Né? Também já falei sobre isso. Os bancos centrais, infelizmente, apesar de todo mundo achar que eles comandam a economia, na verdade eles são reativos. Né? Quem comanda a economia é o próprio livre mercado, onde os investidores, os compradores de títulos, eles é que determinam qual que é os juros que eles querem pagar para o governo e a quantidade que o governo está vendendo. Então é a pura lei de oferta e demanda, tá bom? Então, recapitulando aqui, vamos ver aqui como é que está os juros de 2026. Lembra que no começo do ano, no vídeo que eu mostrei agora há pouco, nós tínhamos ali um momento de suporte, né, onde estava, se não me engano, 10,35 esses juros aqui, de 2 anos, e ele estava virando para cima, e eu estava falando exatamente sobre uma região de suporte, né, que era essa região aqui de fundo, né, então nós estávamos aqui neste momento. E de lá para cá, o que ele fez? Ele fez o rompimento, engatou uma tendência de alta, e agora nós temos aqui esse triângulo ascendente, onde tem aqui uma resistência de topo, mas que você vê que ele faz fundo mais alto, faz fundo mais alto, faz fundo mais alto e tá louco para romper aqui. E aquela cotação lá aqui, se não me engano era 10,35, aqui já está no 11,88 hoje, né? Então, realmente, o que nós vimos lá atrás está fazendo sentido. E aqui eu vou passar rapidamente cada um dos que eu falei lá atrás, né? Então, nós vamos mostrar aqui o 27 também, né? Olha só, também a mesma tendência de alta, né? E ele está cotado aqui a 11,28. Aí o DI 1,29, que está aqui cotado a 11,96. Então você vê que conforme ele vai ficando mais distante, nós já temos uma situação em que a projeção de juros mais de longo prazo, né, aqui nós estamos falando de 5 anos para frente, ele já começa a formar um topo aqui. Por quê? Porque o valor também chegou a bater aqui 12,5%, né? Aí faz um topo mais baixo, faz um topo mais baixo, começa a fazer isso daqui. Então, isso significa que os juros, mais para frente nós vamos ver ali como é que está a curva, né? A curva está mais ou menos flat ali, perto dos 12. E para finalizar, vamos olhar aqui o 33, que é o mais longe, onde você vê que ele chegou a ser negociado aqui a 12,60 e agora está sendo negociado a 11,94. Então, esses aqui mais longos, eles ficam cada vez mais claro aqui, uma região de topo. Então, isso daqui mostra que os juros do Brasil, no momento, o que o mercado está pagando é alguma coisa entre 11,5 e 12,5, dependendo do prazo, tá bom? E não tem como o governo lidar contra isso. Agora, para finalizar, eu quero rever aqui essa curva de juros, né? Então, vocês viram ali a diferença que tinha de curva de juros, né? E aqui, por ser fundo branco aqui, não sei se vai dar para ver bem, né? Mas vamos tentar fazer esse negócio. Então, o que nós temos aqui? A linha azul é a atual. Então, a gente vê aqui, olha, que o título de 9 meses aqui, de 1 ano, né? Ele está sendo negociado aqui mais ou menos a 11,8. E a gente vê que até o título de 10 anos aqui, que seria o DI 2034, eles todos estão aqui mais ou menos nessa faixa aqui, em torno de 12%. Né? Agora, o que é interessante a gente ver? Ou como é que estava essa curva há um mês atrás, essa linha laranja. Então, veja só como subiu aqui, que nós estávamos aqui no patamar mais de 11,5, né? Mais ou menos a curva flat, então subiu meio ponto em um mês. É bastante coisa para DI. Né? E
Olhando aqui o 1 ano atrás, aí é pior ainda, né? Porque 1 ano atrás, esse título aqui de 2 anos, ele estava sendo negociado aqui a 10,5, né? Entre 10,5 e 10,4, e hoje ele está sendo negociado aqui a quase 12%, 11,8%, né? Então, olha só a diferença da curva, o como abriu esse gap aqui entre o que estava a perspectiva de juros de 1 ano atrás e a perspectiva de juros que nós temos atualmente, né? Então, turma, essa daqui é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. E o que acontece? Nós não adianta querer lutar contra o mercado e não adianta querer fazer mágica, tá? O Banco Central brasileiro está com um problema muito grave na mão, porque nós temos um mundo inteiro virando juros para baixo. Apesar de a inflação no Brasil não estar descontrolada, o que está descontrolado é a situação fiscal. Então, como é que se financia o governo? Para financiar o governo, a partir do momento que ele tem déficit, né, e o déficit nominal do governo ele está superior a R$ 1 trilhão, é muita coisa, e eu já falei sobre o PIB no Momento Economês da semana passada. Então, o que acontece? Não tem jeito, se você não pagar uns juros que o mercado está disposto a pagar para um mal pagador, porque se o Brasil está sempre devendo, ele vai ficando cada vez mais mal pagador, né? A sua dívida em relação ao PIB vai crescendo, é o que está acontecendo com o Brasil. Então, os investidores eles cobram um spread mais alto para emprestar dinheiro para o governo, e basicamente é isso. Então, não adianta querer fazer mágica, se o Banco Central ele diminui demais a Selic, o governo não consegue refinanciar a dívida. E aí, da onde é que ele vai tirar o dinheiro? Dado que, apesar do desespero do Haddad em aumentar a carga tributária, isso daí já ultrapassou todos os limites, né? E, inclusive, estamos com uma notícia aí, eu não sei se foi votado ou não, mas está para ser votado um confisco de dinheiro aí de contas supostamente inativas, né? Não cadastradas. Então, assim, até uma coisa, se você não viu, fica de olho, porque, deixa eu pegar a notícia aqui. Então, olha, turma, fui dar um Google aqui, né? Dinheiro esquecido. Então, o Congresso autoriza o governo a recolher até 8,5 bi para fechar o orçamento de 2024. Assim, se você for olhar, isso daí não foi, não sei se já está aprovado ou não pela Câmara, né? Mas isso daí, na verdade, é roubo, né? Não tem outro nome, né? O que diz o projeto de lei é que se você desde 2019 para cá, se você não atualizou seus dados bancários, e isso significa que se você não atualizou seu telefone, o seu endereço, ou quanto você ganha, aquelas coisas que quando você abriu a sua conta você fez, o governo tem o direito de pegar, não importa se você está movimentando a conta, não, o governo tem o direito de ir lá, pegar e sacar e roubar o seu dinheiro. Basicamente é isso que está no projeto. Não sei se vai passar dessa forma ou não, né, mas para eles levantarem esses 8,5 bilhões. Então é uma coisa que qualquer cidadão brasileiro compensa dar uma olhada nisso daqui, porque o pior de tudo é que não tem um aviso falando assim, olha, você tem 1 ano, você tem 30 dias para atualizar seu cadastro, senão nós vamos roubar o seu dinheiro. Não, é assim, tipo, se você não atualizou lá de 2019 para cá, tá roubado e não tem conversa. Outra coisa também que está sendo feita, também na mesma ordem de grandeza, é sobre os processos. Olha, turma, então eu estou lendo aqui a matéria e realmente foi aprovado ontem na calada da noite, né, de quinta para sexta-feira. E aqui o que eu estava falando é sobre esses depósitos em contas judiciais, ou seja, se você tem um processo lá, alguma coisa que está pendente, e aí para você recorrer ao processo, você precisa fazer um depósito judicial, né? E esse dinheiro fica guardado numa conta lá. Então, esse dinheiro é seu, né? E se você ganhar o processo, você pega o dinheiro de volta. O governo vai passar a mão nessa grana também, né? Então, tem esses dois confiscos aí que são complicados. Mas, voltando aqui ao tema, isso aqui foi só um devaneio, porque são coisas absurdas que acontecem no Brasil, mas o que eu queria dizer é que isso daí demonstra o nível de desespero do governo para arrecadar, né, para tentar fechar as contas do governo. Então, você tem esses dois componentes, né, o governo gastando muito mais do que
do que deveria, e aí tentando de qualquer forma arrecadar mais, e você tem essa pressão de juros que uma coisa leva a outra, né? Porque se você tem um déficit maior, você tem mais dificuldade de pegar dinheiro emprestado, né? Então você precisa pagar mais juros, e quanto mais juros você paga, mais você aumenta o seu déficit nominal, né? Porque você tem que ir revalidando essa dívida, né? Fazendo swaps e tal. Então, assim, é uma situação realmente muito complicada em que o governo se encontra, e o que os gráficos estão mostrando é que faz todo sentido esses juros continuar subindo, tá bom? Então, turma, desculpa pelas más notícias, mas não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo são os gráficos. Então, se você curtiu o conteúdo, ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmondé. Não tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, pegar essas oportunidades, como essa alta de juros, nós compramos esse DI lá na sala, né? E também ter acesso à carteira VIP, temos um link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.